amigas, tudo bem com vocês? Hoje já estamos no nosso 11º encontro. Falaremos um pouquinho sobre a participação na vida social. E como em todos os encontros da nossa catequese, convido você a cantar conosco essa bela canção. Vamos lá? Do oeste, do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Após então, meus queridos amigos e amigas, cantarmos juntos essa bela canção, no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Nesse clima então de oração, vamos invocar a Santíssima Trindade para que o nosso encontro seja abençoado, iluminado pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração de hoje é uma oração também escrita por nosso Papa, o Papa Francisco. Então o catequista vai rezar bem devagar, bem tranquilo, e vocês podem acompanhar aqui na legenda do nosso vídeo. Com muita fé, com muita esperança, rezemos todos juntos. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno, inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar com a sociedade mais sadia, um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeaste em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Nesse momento, então, meus queridos amigos e amigas, após nós rezarmos juntos essa bela oração do Papa Francisco, é momento de nós recordarmos um pouquinho o encontro passado. Nós falamos a respeito da pessoa e da sociedade. E no encontro de hoje, vamos falar a respeito desse tema tão importante, dando continuidade ao assunto do encontro anterior. Porém, hoje falaremos a respeito da participação na vida social. E para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre essa participação, a importância de cada um de nós, a participação na vida social, vamos então aprender com a historinha da semana. E hoje nós vamos aprender sobre a historinha do imperador chinês. Então conta-se que um certo imperador chinês, quando ele foi avisado a respeito de uma insurreição, uma revolta que estava se desenvolvendo numa das províncias do seu império, ele disse aos ministros do seu governo e aos chefes militares que o cercavam: vamos, sigam-me, destruirei os meus inimigos imediatamente. Quando o imperador e suas tropas chegaram ao lugar onde se encontravam os rebeldes, ele tratou com tanta brandura e amabilidade que, em gratidão, todos se submeteram a ele voluntariamente. Aqueles que compunham a comitiva do imperador pensaram que ele ordenaria uma imediata execução de todos aqueles que se haviam rebelado contra o seu domínio. Mas eles ficaram grandemente surpreendidos ao vê-lo tratando-os com tanto carinho, com tanto afeto. Ele, intrigado
com a humilhante atitude do seu soberano, julgando quase que um grande covarde, o primeiro-ministro, um tanto agastado, perguntou: é dessa forma que Vossa Excelência cumpre sempre a sua ameaça? Não nos disse que no início da caminhada, que nós viríamos aqui para vê-lo destruir os seus inimigos? E prosseguiu: ora, a única atitude que tomou foi a de anistiá-los com um gesto humanitário. Estamos todos verdadeiramente estarrecidos com a vossa atitude, com o perdão indiscriminado que você deu a essas pessoas e, sobretudo, com o carinho extremado que premiou a cada um desses revoltosos. E depois de ouvir atenciosamente a censura do seu ministro e ainda tantas outras críticas feitas ali pelos demais auxiliares, o imperador, tomado de um sereno ar de generosidade, disse para eles: sim, eu me lembro que eu prometi solene e decididamente destruir todos os meus inimigos. E agora, eu lhes pergunto, vocês estão vendo algum inimigo meu? Certamente que não, pois a todos tenho feito amigos. E essa é uma verdade sem contestação. Olha que interessante. Podemos destruir os inimigos pela força, pela violência, pela soberania. Entretanto, feito isto, não há dúvidas. Mas olha, muitos outros inimigos nascerão em face dessa atitude preponderante. Todavia, quando se procura ganhar um inimigo com gestos de amor, com gestos de compreensão, de bondade, fatalmente surgirão muitos outros amigos que serão atraídos pela experiência válida pelo semelhante, que também se deixam transformar, seguindo esse exemplo de amor, de perdão em relação aos inimigos. Que história bonita a de hoje, não é verdade, meus queridos amigos e amigas, essa história do imperador chinês. Tem muito a nos ensinar, né? Principalmente aquele mandamento que Jesus nos pede: amar aos seus inimigos. O imperador destruiu todos os seus inimigos, não usando armas, não usando a força do seu exército, não usando a violência, mas usando a força mais poderosa que existe, a força do amor, a força do carinho, da generosidade, da compreensão. E como o próprio imperador disse, os seus chefes, os militares ali, não, mas a gente ia destruir eles. E como o imperador ele ensina, se você destrói eles pelo poder, pelo ódio, nascerão outros inimigos. Mas quando eles são convertidos pelo amor, e ao invés dos seus inimigos agora se transformam em seus amigos, aí sim, fatalmente são destruídos, porque agora não são mais seus inimigos, mas amigos. Que essa história possa nos ensinar a amar os nossos inimigos e, ao invés de cultivarmos inimigos, cada vez mais formar amigos. Convido você agora a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos escutar, meditar sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Bom, pessoal, para a nossa leitura de hoje, do nosso encontro, nós vamos ler a primeira carta de São Paulo a Timóteo, tá? A carta de São Paulo de Timóteo está mais para o final da Bíblia, no Novo Testamento. Então, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Antes de tudo, peço que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que têm autoridade, para que possamos viver tranquilos e serenos, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os humanos, Jesus Cristo, o homem que se doou para resgate de todos.
Esse é o testemunho que foi dado nos tempos estabelecidos, e para o qual eu fui constituído pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos e amigas, após nós fazermos a leitura da Palavra de Deus, hoje de forma especial nessa primeira carta de São Paulo a Timóteo, após então nós lermos a Palavra de Deus, esse é o momento de nós compreendermos um pouquinho melhor a sua Palavra. E o catequista pergunta então, o que mais tocou o coração de cada um de vocês nesse primeiro momento? Qual foi aquele versículo que mais tocou o seu coração, que mais tocou a sua alma? O que te chamou mais atenção? Grife ali esse versículo, você pode anotar no caderninho, por exemplo, né? E agora eu pergunto para vocês, qual a principal mensagem que nós podemos tirar para nossas vidas dessa leitura de hoje? Que São Paulo pede, principalmente, para rezar pelos governantes, né? São Paulo fala, ó, vamos rezar pelos nossos reis, lá no versículo 2, por todos aqueles que têm autoridade, para que eles possam viver, para que nós possamos viver tranquilos e serenos, com toda a piedade e dignidade, né? Mostrando que nós temos esse dever de rezar por nossos governantes, para que eles possam governar bem, para que todos nós possamos viver com piedade, dignidade, possamos viver tranquilos e serenos. E assim, com essa leitura de São Paulo a Timóteo, essa carta, né, tão bonita, nós vamos compreender então alguns pontos, já que hoje estamos falando sobre sociedade também. Toda sociedade, para que ela possa ser bem construída e fecunda, ela precisa de autoridade legítima, né, que guarde as instituições, que dedique o necessário trabalho e o esforço para o bem comum, o bem de todos. E essa autoridade, ela só pode ser exercida, né, ela deve ser bem exercida pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, essas três grandes instituições que regem aí o poder, elas devem então exercer essa autoridade, porque sem autoridades a sociedade viraria um caos. Desse modo, então, as verdadeiras autoridades só o serão se obedecerem a maior de todas as autoridades, que é a de Deus, já que só Ele tem a autoridade suprema. Cada governante precisa se sentir abaixo de Deus, tendo que obedecê-lo, porque se for assim, o dever da obediência e o respeito à autoridade se impõe a todos, porque a legítima autoridade, ela é necessária para que a unidade da sociedade permaneça, entende? Então, por isso que existem esses três poderes que regem aí a nossa autoridade, né? A autoridade da sociedade, o poder executivo, que é ali do presidente, do prefeito, do governador, o legislativo, aquele que vai votar as leis, né? Geralmente são os senadores, os deputados, e nós temos o judiciário, que é aquele que julga as leis, né? Que são os juízes, geralmente no STF. Vamos então entender um pouquinho mais sobre esses poderes da sociedade. Cabe então a livre vontade de cada um dos cidadãos escolher seus regimes e governantes. Porém, uma autoridade que não age visando o bem comum, visando o bem de todos, que governa de uma maneira autoritária, se afasta da razão, se afasta dos argumentos convincentes e lógicos, que não respeita os direitos fundamentais das pessoas, é injusta. Ela pode ser tida como uma forma de violência, porque os meios empregados pelas autoridades, por quem está ali no poder, também devem ser moralmente lícitos, ou seja, não pode usar um meio moralmente errado, alguma coisa errada,
para atingir alguma coisa boa, para fazer um fim bom. Então não se pode, por parte dos governantes, usar alguma coisa, algum meio, alguma estratégia errada, pensando em fazer alguma coisa boa, porque isso é um abuso de autoridade. Cada poder, esse que o catequista falou agora, executivo, legislativo e judiciário, precisa ser equilibrado por outros. Ou seja, o poder executivo, por exemplo, ele tem que estar equilibrado junto com o poder legislativo e junto com o judiciário. Um precisa ajudar o outro. Não tem como um mandar mais que o outro, por isso que existem os três, né? Para que cada um ajude o outro a se manter e esteja no mesmo nível os três poderes. Esse é o princípio que se chama de Estado de Direito. Nesse Estado de Direito é soberana a lei e não a vontade particular e arbitrária de cada um que está nos devidos poderes. Por isso que é um Estado de Direito. Todos devem estar no mesmo nível, os poderes devem atuar conjuntamente, não um querendo mandar mais que o outro. E o bem comum, que é o bem de todos, ele comporta também 3 elementos essenciais. O primeiro, o respeito pela pessoa. A pessoa que tem o direito de agir segundo a norma reta da sua consciência. Tem o direito à proteção da vida particular, o direito à liberdade, inclusive liberdade religiosa, de praticar a religião. O segundo elemento, o bem-estar social, o desenvolvimento do grupo, que a autoridade deve tornar acessível a cada um aquilo que ele precisa ter para ter uma vida digna. Por exemplo, para que cada um de nós possamos ter uma vida digna, nós precisamos de alimento, nós precisamos de vestido, de vestes, saúde, trabalho, educação, a cultura, informação, fundar um lar, ou seja, ter uma casa, uma família. E o terceiro grande ponto importante envolve a paz, ou seja, ter uma ordem justa, uma ordem duradoura, uma ordem segura, porque o bem comum de todos nós deve ser garantido pelo Estado. Por isso que a gente tem que estar, como diz São Paulo, rezar pelos nossos governantes, para que possamos ter uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida com equidade. Todos nós devemos participar da vida social de acordo com nossas responsabilidades. É de responsabilidade de cada um de nós o cuidado e a educação daquelas pessoas que são à nossa volta. Por exemplo, nossos pais, eles têm a responsabilidade e o cuidado pela nossa educação, pela educação dos filhos, o trabalho, o sustento da família. E nós devemos também ter em particular a vida pública, cumprindo nossos deveres, exigindo nossos direitos como cidadãos, participando ali de forma afetiva da educação, da cultura, porque não basta a gente escolher alguém para nos representar através do voto, Nós votamos para os políticos que se candidatam para que eles nos representem, para que eles façam cumprir os nossos direitos. Não basta, então, nesse sentido, escolher alguém para nos representar. É preciso participar ativamente das questões da sociedade. Por isso, quando nós formos votar, é muito importante que nós pensemos naquele candidato, que nós saibamos da sua vida, do que ele pensa, como ele age, porque é o nosso voto que coloca esse candidato como governador, como presidente, como prefeito, como vereador ou como outro qualquer cargo. Por isso é muito importante o voto, Nós exercermos a democracia, a cidadania. Por isso é importante que cada um de nós vivamos numa democracia, onde a voz do povo fale mais alto do que os interesses políticos, onde o bem comum de cada um de nós, nossos direitos, estejam acima dos privilégios dos políticos. Bom, meus queridos amigos e amigas, nessa última parte do nosso encontro, que é a nossa oração final, convido você então a se colocar novamente num clima de oração. Se coloque agora em silêncio. Se você, nesse momento, quiser colocar alguma intenção, coloque
aos pés de Jesus, no colo de Nossa Senhora, de forma especial hoje pedindo pelos nossos governantes, para que eles governem com justiça, zelem pelos deveres dos cidadãos, cuidem dos nossos direitos, para que assim como diz São Paulo, nós possamos ter uma vida digna, uma vida tranquila, uma vida serena. Então o catequista vai fazer a oração bem lenta de novo, vocês podem acompanhar aqui na legenda. Vamos rezar com bastante fé. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e da cidade, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, esse bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, rezemos também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos e amigas, foi uma alegria imensa ter cada um de vocês em mais um encontro de catequese. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a cidadania, um pouquinho mais sobre os poderes, que garantem aí alguns direitos nossos como cidadãos. E acima de tudo, que nós possamos, sempre com fé em Deus, buscar os nossos direitos e defender a nossa liberdade. Que Deus abençoe a você, a sua família. Até a próxima catequese. Fiquem com Deus.